Seja bem-vindo ao Tenda Arcana, eu sou o DM Vazão e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a criação de cenários de campanha para D&D. Vem comigo! Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo por aqui no canal. Também já vai deixando seu like nesse vídeo. E aqui na descrição eu tô deixando o nosso link da Amazon com algumas ofertas de RPG. Vale a pena dar uma conferida que tem material muito bacana por ali. Além disso, comprando por esse link você ajuda muito o nosso canal. Criar um cenário de campanha pode ser algo bem desafiador, principalmente para quem está começando a mestrar, mas também para aquele mestre de longa data. E nesse vídeo de hoje eu vou tentar ajudar a dar um norte para quem está criando o seu cenário de campanha. Mostrar mais ou menos como é que eu faço os meus. E é tudo meio que uma sequência, onde um tópico sempre vai puxar pelo próximo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa definir qual é o conceito desse mundo, qual é o estilo dele. Ele vai ser de alta fantasia ou ele vai ser de horror gótico? Ou quem sabe algo mais steampunk? Talvez até mesmo algo mais sóbrio com menos magia. Então, pense na temática do seu mundo, pense na atmosfera que você quer transmitir para os seus jogadores. E isso aqui vai ser a base para todo o resto da sua criação. Então considere os gêneros que você quer explorar dentro desse mundo. Se você vai querer fazer aventuras de fantasia épica, aventuras de horror gótico, aventuras de espada e feitiçaria, ou até mesmo, quem sabe, alguma coisa completamente diferente. Uma dica que eu te dou é, pensa sempre nos cenários oficiais de D&D. Assim como a gente tem Forgotten Realms e Dragonlance mais focado na fantasia épica mais tradicional, a gente tem também Dark Sun, por exemplo, que é algo mais voltado para aquele estilo mais bárbaro, com muito menos magia do que os outros dois, por exemplo. Ou, por exemplo, Eberron, que já é uma mistura de tecnologia e magia, uma coisa até meio steampunk, né? Que já pode ser contrastado, por exemplo, com Ravenloft, que é algo já de horror gótico. Então, se a gente for ver, cada um dos cenários oficiais de D&D, eles têm um estilo de ambientação, eles têm um estilo de temática, digamos assim. Então, na hora que você for criar o seu, pense nisso também. Depois de definido o conceito do seu mundo, chega o ponto número 2, que seria a parte geográfica dele. Então vamos lá, aqui você vai pensar em todos os elementos físicos que você quer nesse mundo. Seja os continentes, as ilhas, as florestas, as montanhas, cordilheiras inteiras até mesmo os reinos, cidades, vilarejos, principalmente nessa parte de urbanização, eu digo para as grandes cidades. Pensa já onde é que você quer localizar cada uma das grandes cidades, pelo menos as principais do cenário. Aí então chega a hora de criar o mapa desse mundo. Aqui eu vou dar uma dica, você pode utilizar o Incarnate, que é uma ferramenta muito legal, existem outras também na internet, mas o Incarnate é uma que eu já uso há muitos anos e é muito bacana de usar. Futuramente eu vou trazer um vídeo sobre essa ferramenta, explicando certinho como utilizar ela. Ainda sobre a questão das cidades, dos reinos e dos vilarejos, lembre-se que nem tudo precisa estar mapeado de cara. O que eu costumo fazer é colocar as principais cidades no mapa e com o tempo eu vou adicionando novos pontos. À medida que a história vai progredindo, que o grupo vai avançando pelo mundo, eu vou criando as novas cidades e vou adicionando esses novos pontos no mapa. É bacana também pensar em como a geografia influencia tanto a cultura quanto a parte social daquele local. Muitas vezes até a questão política é influenciada pela geografia. Por exemplo, vamos supor que você criou uma cidade que ela fica no meio de uma cordilheira. Ela com certeza é um local mais seguro, então a população dali pode se sentir um pouco mais protegida, porque aquele lugar acaba sendo mais difícil de ser invadido do que os outros lugares. Ou quem sabe, uma outra nação que fica numa região bem plana, próxima de um grande lago, e por ser localizada nesse local plano, ela tem grandes chances de ser um reino muito forte na produção agrícola. E você pode utilizar isso, por exemplo, como principal fonte de economia desse local. Ou quem sabe uma população que vive numa ilha. Até um exemplo que eu trago de uma campanha que a gente jogou, foi um cenário meu que a gente jogou por muito tempo. Tem uma nação que vivia em uma ilha e essa era uma nação meio que baseada nos vikings, digamos assim. Ela era fortemente ligada ao mar e grande parte da população vivia de saque. Então eu peguei essa questão geográfica, né, e transformei na cultura daquela nação. Então considere pensar sempre como as características físicas daquela região influenciam tanto a política quanto a economia ou até mesmo a maneira que a população vive. Uma coisa importante, não se esqueça que D&D é um jogo mágico. Salvas as devidas exceções, você tem vários locais que podem ser mágicos, digamos assim, ou fantasiosos
nesse mundo. Então não se esqueça, por exemplo, de fazer aquelas matas encantadas, ou quem sabe um deserto habitado por vermes gigantes tipo duna, montanhas flutuantes, tudo isso. Isso vai trazer mais características únicas para o seu mundo. O terceiro ponto é sobre a história passada desse mundo e sobre a cultura. Da mesma maneira que a geografia influencia hoje, você pode pensar também nessas questões passadas do seu cenário. Então pense, por exemplo, em guerras passadas, reinos antigos que caíram, eventos cataclísmicos que mudaram a geografia do mundo, por exemplo. Várias coisas que aconteceram no passado do cenário, mas que acabaram influenciando como ele funciona hoje. Qual que é a mitologia desse mundo? Quais são as divindades desse mundo? Como esses seres ancestrais influenciam na vida cotidiana do povo hoje? Considere também as diferenças entre nações. Deixe o seu cenário mais plural. Como que essas raças interagem entre si, quais as características de cada um desses povos, como que eles se comportam, às vezes numa cidade próxima, onde todos meio que convivem juntos, como eles se comportam juntos. Quais os conflitos que existem entre determinados povos, por exemplo. Vamos supor que você tem uma rixa antiga, clássica já, né? Entre elfos e anões, por exemplo. Esses elementos dão mais credibilidade para o seu mundo, trazem mais verdade para ele, fazem com que ele pareça mais real. Então povoe as regiões com características específicas, às vezes, quem sabe, até mesmo únicas. Por exemplo, vamos supor que uma determinada cidade é governada por um conclave de arquimagos, ou até mesmo um reino, quem sabe. Ou uma outra região do mapa que é extremamente voltada à religião e toda a população dela são cultistas de um determinado grupo de entidades ou até mesmo de um ser sobrenatural que ninguém sabe se existiu mesmo. E tudo que eles fazem nessa região, todas as atitudes desse povo, são sempre pautadas na religião deles. Tudo isso ajuda a enriquecer o seu cenário. E partindo disso, a gente tem o nosso quarto ponto, que é a criação de facções e personagens. Para que o seu cenário seja dinâmico, você precisa criar NPCs que tenham importância para esse mundo. Então aqui você pode pensar em facções rivais, guildas de ladrões, ordens de cavaleiros, conclave de magos, como eu citei agora há pouco, cultos misteriosos, organizações secretas. E cada uma dessas facções devem ter seus próprios objetivos e essas motivações vão progredir a história desses grupos. Quais que são seus interesses, quem são seus inimigos, por que eles tomam determinadas ações. E ainda pensando nisso, crie NPCs impactantes. Lembre-se que seus NPCs não precisam ser criados para aquele único momento. Eles podem ser revisitados várias e várias vezes durante a campanha. E esses personagens precisam ser tridimensionais, com as suas próprias histórias, suas próprias motivações. Se você der características únicas para esses NPCs, você vai fazer com que os encontros com eles sejam memoráveis. E isso acaba ajudando para uma narrativa mais envolvente. Eu fiz um vídeo sobre criação de NPC, eu vou deixar linkado aqui no card para você poder dar uma conferida. Eu trago várias dicas de como criar um bom personagem. Se você usar as dicas de lá junto com as dicas daqui, eu tenho certeza que você vai conseguir um resultado muito bacana. Tá vendo como tudo é uma sequência? Primeiro a gente definiu o estilo do mundo, depois do estilo do mundo a gente definiu o mapa dele, a geografia desse mundo. Com a geografia a gente consegue ver quais as características culturais de cada região e depois com isso a gente consegue criar os grupos e NPCs dentro dessas características. Depois você pode adicionar alguns pontos de interesse no mapa que vão servir como gancho de aventura para você. Aqui você pode utilizar algumas lendas de antigos tesouros, ou quem sabe uma nova ameaça surgindo, pedidos de ajuda de algum tipo de povo. Esses ganchos, eles acabam servindo para você guiar os seus jogadores e deixar tudo mais interessante. Você não precisa apresentar já de cara o grande plot da campanha, o grande vilão da campanha. Deixa isso mais para frente, não tem problema. Por exemplo, eu nunca apresento o vilão geral da campanha de cara. Eu vou fazendo várias aventuras e eu dou jeito de interligar essas aventuras à medida que o jogo vai progredindo. Às vezes uma pistinha nessa aventura, na aventura seguinte uma outra pista. Imagina aqui, mais ou menos como a Marvel fez nos cinemas, com a apresentação do Thanos até chegar na Guerra Infinita. Você primeiro teve várias aventuras, digamos assim, antes da apresentação do vilão, que seriam os primeiros filmes da franquia, até o momento que ele começa a aparecer de pouquinho em pouquinho, quando finalmente se revela como uma grande ameaça, para culminar nos dois últimos filmes dos Vingadores, que é o ápice de toda a campanha, digamos assim. Então viu como eles fizeram toda a preparação? Eles não mostraram o vilão já de cara. Eu trabalho mais ou menos da mesma forma nas minhas campanhas. Em sexto lugar, lembre-se que o cenário é vivo e ele não só pode, como ele vai mudar com o passar do tempo.
ele sempre vai estar evoluindo, independente do que o mestre planejou. Esteja sempre preparado para adaptar o seu mundo às ações dos jogadores, porque eles vão tomar ações, muitas vezes, que você não esperava, e isso vai influenciar diretamente no andar da campanha. Lembre-se de deixar o mundo reagir a essas atitudes dos jogadores. Dessa forma você vai dar um senso de contribuição para os jogadores e você vai fazer com que o seu mundo cresça de maneira orgânica. Essa evolução do cenário, ela deve ser colaborativa, não deve partir só do mestre. Deve partir do mestre com as ações dos jogadores durante o jogo. E isso faz com que o cenário seja muito mais dinâmico e real. Agora eu vou trazer algumas mini dicas, digamos assim, alguns toques bônus aqui para você. Em primeiro lugar, você não precisa criar o mundo de maneira definitiva já de cara. Se você sabe que essa primeira aventura que você está para mestrar vai ser numa determinada região, prepara bem essa região e deixa para ir construindo o mundo à medida que o tempo vai passando, não tem problema nenhum. Na minha última campanha, a primeira parte do mapa que eu preparei foi um pequeno trecho de terra no litoral. Então foi uma região litorânea bem pequena. Tinha 2 ilhas, algumas cidades, umas florestas e deu. E eu comecei a campanha ali. E à medida que essa campanha avançava, eu fui expandindo o mundo. E não só isso. Às vezes outros jogadores da minha mesa resolviam mestrar dentro desse mesmo mundo e vez ou outra eles criavam algum ponto de interesse, uma nova cidade, por exemplo, um novo vilarejo. E quando voltava para mim, eu ia lá e colocava, não, então tá, então tu criou esse local, vamos botar ele aqui no mapa, que agora ele tá aqui, parte do mundo. Então, não se desespere em querer criar tudo já de cara, você não precisa fazer isso. Puxando desse ponto, uma outra dica pequena que eu te dou é, não apresente o mundo todo de cara para os seus jogadores. Pensa no seguinte, ninguém conhece o mundo todo, você sempre está descobrindo novos locais. Então passa para os jogadores aquelas linhas gerais, aquele conhecimento que é, digamos assim, universal, que todo mundo sabe. E isso o grupo sabe, mas coisas mais específicas de uma nação que é do outro lado do mapa, não tem por que você apresentar isso para o grupo. Ou um conflito muito grande que é numa região completamente distante da que o grupo está. Também não tem necessidade. Você acaba deixando os jogadores descobrindo as coisas aos poucos. Outra coisa muito importante, lembra que o mundo continua independente do que os jogadores estão fazendo. As coisas continuam a evoluir, não é só porque o grupo não está num determinado local que as coisas não estão acontecendo lá. Então lembra, se um grupo visitou uma cidade hoje e daqui a um tempo ele volta para essa cidade, lembre-se que esse local não é mais o mesmo de antes. Então, novas forças podem ter aparecido, novos governantes, a geografia do local pode ter mudado, quem sabe eles fizeram uma nova torre ou até mesmo represaram o rio que tinha ali perto, sabe? Façam com que o mundo evolua, mesmo que o jogador não esteja vendo isso. Isso vale para NPC, vale para geografia, vale para política. E por último, a minha última diquinha, não tenha medo de beber de outras fontes, não tenha medo de se inspirar com o material de outros. Busque por referências, eu já falei isso aqui no canal, referência é muito importante para um mestre de RPG. O próprio D&D usa, por que você não vai usar? Dragonlance bebe muito de Tolkien, Dark Sun é praticamente um cenário de Conan, Ravenloft é praticamente o mundo do Drácula de Bram Stoker, se a gente for ver, e por aí vai. Essas são algumas dicas de como criar um cenário de campanha funcional e que certamente vai render muitos momentos bacanas, tanto para você como mestre, quanto para os seus jogadores. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Diz aqui nos comentários que outra técnica você utiliza para a criação dos seus mundos fantásticos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar like nesse vídeo. Eu vou ficando por aqui, até mais!